Toda história merece ser ouvida, toda diferença merece ser respeitada. Nasceu um espaço criado para informar, acolher e conectar pessoas. Especialistas compartilham conhecimento para transformar vidas. Neuropsicopedagogia, psicologia e muito conteúdo de qualidade. Um ambiente onde o acolhimento vem sempre em primeiro lugar. Conheça histórias inspiradoras de empreendedores. Projetos que transformam carinho em propósito. Criatividade, dedicação e inclusão caminhando juntas. Parceiros que acreditam na força da informação. Porque incluir é responsabilidade de todos. Neurocast, um podcast sobre TEA, TDAH, TOD e neurodivergências. Informação, conexão, empatia, inclusão, porque compreender transforma o mundo. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Seja muito bem-vindo ao Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Eu sou Ana Esperante, neuropsicopedagoga, apaixonada por compreender a mente humana e por caminhar ao lado de pessoas neurodivergentes e suas famílias. Este não é mais apenas um podcast. É um espaço onde a ciência encontra experiência, onde a informação encontra o acolhimento e onde cada conversa pode transformar a forma como enxergamos o mundo. Aqui vamos conversar com profissionais da saúde, da educação, do direito e principalmente com pessoas que vivem essa realidade todos os dias. Porque ninguém muda uma vida através do preconceito. Mas uma informação correta pode mudar uma vida inteira. Se você acredita que inclusão começa pelo conhecimento, este podcast também é seu. Então, respire, acomode-se, venha fazer parte dessa conversa. Está começando o Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Informação, conexão, empatia e inclusão. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Nesse programa 1, temos aqui como convidada a Luciana Gonçalves, coordenadora do projeto Angelina Luz e do grupo Lutas pelo Direito dos Autistas de Viamão. Também temos as mães atípicas Maria Isabel, boa noite, que vive a realidade todos os dias de um adolescente com autismo, e a Vivi Marques, que também sofre todas, né, as consequências, também sabe todas as dificuldades de ser mãe atípica de uma criança de 6 anos. Boa noite, Luciana. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem? Luciana, direcionando uma pergunta a você, tá? O que fez você transformar a sua história pessoal em uma luta pelo direito das mães atípicas e das pessoas neurodivergentes? Uma boa noite a todos. A minha luta começou através do diagnóstico dos meus filhos, no caso do meu filho mais velho, o Rian, de 17 anos. No momento que eu me vi com um diagnóstico em mãos e sem saber por onde trilhar e por onde começar. E quando eu me deparei com outras famílias passando pelo que eu estava passando naquele momento, sem saber para que lado ia, eu fiz da minha dor a minha luta, né? Então, foi a forma que eu iniciei meu ativismo, foi indo me informar e informando outras famílias, né? Então, hoje, dentro do nosso município, eu não tento ser melhor do que mãe nenhuma, porque cada uma tem a sua história e cada uma tem a sua força. Eu tento ser a voz daquelas que muitas vezes já não tem mais a força, e eu tento ser a voz daquelas que muitas vezes foram caladas. Então esse é meu papel dentro do ativismo, dentro da nossa luta e dentro da minha história diária, né? Dentro do nosso município e até mesmo fora dele, porque no momento que a gente vira mãe atípica, a gente é mãe atípica 24 horas. Né? Então, a gente não deixa de ser mãe atípica. A gente é mãe atípica em casa, mãe atípica no mercado, no banco, na farmácia, no posto de saúde. E no momento que tu vira militância, até para conversar formalmente com a família, tu tá militando, né? Então, é sobre isso. E agora, meninas, vamos começar um pouquinho pela Isabel. Quem era você, Isabel, antes da maternidade
Eu acho que todas nós, mães, independente de ser atípica ou não, a gente esquece um pouquinho do que era no passado, né? Mas completamente, sei lá, algumas não tinha responsabilidade, ou às vezes social, ou tipo, tá tudo bem, não é meu, não é isso, não é aquilo. E aí quando a gente se torna mãe, tu te torna leoa e qualquer. Mas eu acho que me tornei mais ainda, tipo, foi mais... Daí lutar mais depois que eu tive o diagnóstico do Lau. Exato. E eu tive um diagnóstico mais tardio, ele tinha 12 anos, né? Não era... Então tem coisas que as pessoas... mas eu fui atrás quando... Que a gente comentou, né? Que ele era pequeno na escolinha. Sim. Não sei, eu não fui procurar isso. Eu não tinha essa preocupação na época, porque eu não sabia que ele... Né, do diagnóstico, então eu não tinha preocupação que depois eu fui ter. Entendeu? Não tinha. Então, mas eu acho que a informação, né, foi muito importante de vir, né, ali. E aí eu acabei, vou te dizer, que esquecendo de quem era a Isabel antes da maternidade. Não tenho muitas lembranças. E Vivi, você? A vida era bem diferente. Bem diferente. Eu, pouquinho antes do diagnóstico, eu trabalhava fora. Já tinha minha microempresa, então eu tinha 2 empregos e o Anthony numa escolinha. Já observava em casa algumas coisas que eu achava diferente. Mas na escola foi o que bateu assim, não, tem que procurar saber o que é que tu enxerga diferente no Anthony. Aí a vida mudou totalmente. Totalmente, eu tive que optar, ou ficava com ele mais tempo, fazia as terapias, procurava o diagnóstico, ou eu trabalhava fora. Então foi mudança da água para o vinho, né? E hoje em dia ele está com 6 anos, mas o começo foi com 2. Então tudo muito diferente, a gente não tinha informação, a gente não sabia como buscar, né? Para que lado a gente ia. Então foi bem complicado. Então foi uma mudança drástica. E como foi o momento, meninas, agora um bate-papo entre todas, né? Como foi o momento que vocês perceberam que o desenvolvimento dos filhos era diferente do esperado? Como foi essa percepção? Como foi lidar com essa informação de um possível diagnóstico e depois do diagnóstico? Tu pode falar um pouquinho, Luciana? Eu sempre trabalhei com crianças, né? Então eu via muito na questão assim, como as pessoas têm o hábito de dizer, né? Ele está desenvolvendo, mas aí mas ele não desenvolve que nem o fulaninho, não é da mesma forma. Então, algumas coisas me chamavam a atenção, mas ao mesmo tempo eu achava que era o tempo dele, né? E que as coisas, cada um tinha o seu momento, né? Que nem eu digo. E eu fui procurar apenas o que para mim ali era visível, né? E gritante, que era a questão da fala. E aí foi onde eu comecei, né? Ele com 3 anos, eu estimulando com o tratamento com o fonoaudiólogo. E a gente não via ali uma melhora, um avanço, né? E ao mesmo tempo eu percebi que aquilo ali era uma tortura para ele, né? Mas eu não tinha conhecimento nenhum, né? E no momento que tu recebe aquela questão ali, tipo, do diagnóstico da criança, tu vê o quanto tu começa a te culpabilizar, porque tu diz assim, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não tratei antes? Né? Porque eu comecei um tratamento lá com 3 anos, meu filho era uma tortura e não trouxe avanço nenhum, entendeu? Porque não tratou o que ele precisava, né? Num conjunto. E também falta informação, né? Muita a gente pega o diagnóstico e a gente não sabe exatamente, para onde a gente vai agora, o que a gente faz. Para que lado eu vou? Então, eu tive mais dificuldade por questões. Ele falou como qualquer outro bebê, na idade ali de 1 ano, ele caminhou, ele leu e escreveu como qualquer outra criança da idade. Mas ele tinha um jeitinho diferente, mas na minha cabeça era só o jeitinho dele. Tinha um jeitinho, às vezes, a coordenação motora um pouquinho mais lenta, o socializar com crianças da mesma idade, ele tinha um pouco mais de dificuldade, mas uma criança mais velha, um adulto, nossa, era
era um espetáculo, né? Os adultos adoravam conversar com ele. Mas ele tinha esse jeitinho diferente, mas pra mim era só o jeitinho dele. Então eu tive essa dificuldade de entender que tinha uma diferença dele aí. Porque eu não tive problema na fala, não tive problema na alfabetização. Exatamente. Né? E a gente, por não conhecer o diagnóstico, né? Porque, tipo, mesmo eu estando ali dentro, né? Porque eu tenho magistério, então eu trabalhava numa escolinha de educação infantil. Então eu tinha contato com várias crianças, né? N situações que muitas vezes eu apontava para as mães, quem sabe tu dá uma leva, né? Para ver, porque ele tá tendo certas atitudes na escola, assim. Só que eu queria ter tido... naquele profissional que estava com meu filho, este mesmo cuidado e o mesmo olhar que eu tive com o filho dos outros. O mesmo carinho, né? O acolhimento. Então, tipo assim, pra mim aquilo ali foi muito frustrante. Foi uma questão que me fez sair de sala de aula e me dedicar aos meus filhos. Eu acho agora também de trazer aqui para vocês uma pauta, né, de que é importante, que eu sinto muito atendendo as famílias, né? Cada família tem um processo diferente de entender o diagnóstico. E como é que foi para vocês o processo até o diagnóstico? Quais foram os desafios emocionais, principalmente, que vocês enfrentaram frente à possibilidade dos filhos ser neurodivergentes? A minha caminhada até chegar no diagnóstico, eu tenho 2 meninos, o Rian, que tem 17 anos, e eu tenho o Rafael, que tem 11 anos hoje. E o Rafael nasceu com uma deficiência, uma paralisia infantil do lado esquerdo, né? Então, a gente foi atrás de um tratamento para a questão motora do meu filho. É uma questão que me embarga a voz, porque hoje ele é uma criança que ele corre, ele voa as tranças, ele ferve. Mas eu digo que o Rafael foi o nosso ponto de luz. Porque foi através do Rafael que eu botei as armaduras e fui pra rua. Foi ele que me ajudou a abrir portas, a me dar esse conhecimento que eu tenho hoje, a vontade de falar, de lutar, de incentivar as famílias a não desistirem dos seus filhos, que sim, eles são capazes de chegar e estarem aonde quiserem estar. E o diagnóstico do Rafael foi a paralisia, não foi nem o autismo. Então, quando eu recebi o diagnóstico do autismo do Rian, eu já estava ali na luta e eu disse assim, ó, o que é o autismo perto do que nós já passamos? Entendeu? Mas jamais eu minimizo a dor e o sofrimento e a aceitação do luto daquela família que está querendo que apenas que o médico diga não tem nada, né? E chega e recebe o diagnóstico do autismo. Mesmo a gente sabendo de toda essa situação que a gente tem mundialmente, né, falando, né, da questão que os preconceitos que nós temos, as portas fechadas, a dificuldade que nós temos de acessar certos serviços. Então, o que menos uma família quer hoje é ter uma criança autista dentro de casa. Né? Então, a minha realidade do diagnóstico foi um alívio. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho e me disseram sim, do Rian, né, do 17, ele tem o autismo. Porque daí eu sabia o que meu filho tinha e que a partir dali eu tinha que correr atrás dos atrasos, né, do que ficou para trás. Pelo menos recuperar ele de uma forma que eu pudesse compensar, que na verdade ele não estava me cobrando nada. Eu me cobrava para compensar o tempo que eu demorei para descobrir o diagnóstico dele. E no momento que eu descobri o diagnóstico do Rafael, ele também veio tardio, né? O diagnóstico do autismo, ele veio tardio. Ele já veio com o Rafael tendo 6 anos de idade. Né? Então, o Rafael tinha toda uma caminhada da paralisia, né? Mas o do autismo, ele veio tardio. Então, ele até teve o tratamento antecipado, mas em função de uma outra deficiência, não exatamente por causa do autismo. Né? Quando eu tive o diagnóstico, né, foi meio assim, talvez que nem tu falou, com um alívio para poder entender o meu filho. Sim. Agora eu consigo entender por que ele é assim, mas nem todos na família aceitam até hoje, né? Tem a família que é só uma preguiça ou é só procurando doenças. Entendeu? E não é isso, né? Claro que hoje, na adolescência, eu tenho uma certa dificuldade. Eu conversei com a Ana que, tipo assim, eu não sei aonde é o autismo, onde é a adolescência, que começa as rabugeiras de adolescência, né? Então, às vezes eu fico assim, eu tenho que parar e pensar, é porque ele
ele tá fazendo essa atitude por causa que ele é autista ou porque tá na adolescência e eu tenho que saber. Aí hoje eu tenho essa dificuldade de que todas as mães, tu tem um de 17, o teu vai crescer, vai chegar também. E aí a gente fica nessa dificuldade aí de entender. Mas assim, hoje eu já sei lidar certas coisas. E quando alguém fala alguma coisa, tá, mas ele não fez ou ele não entendeu porque ele tem uma neurodivergência. Tu tem que explicar novamente pra ele, de outra forma. Aí, então eu já consigo aí impor às pessoas, ó, é assim. Exatamente. Não ele se adequar às pessoas, né? E sim as pessoas saberem... E a lidar com ele. A lidar com ele, exatamente. Né? O Anthony foi na escolinha, que tinha, graças a Deus, uma professora, né, como a Lu. Só que o Anthony tinha, no ponto de vista da mãe, o atraso de fala. Só que ele, com o atraso de fala, ele tinha mais coisas ali. Mas a mãe só viu o atraso de fala. Então, a mãe começou a procurar o diagnóstico, mas já comecei a tratar precocemente. Vai para fono, vai para psicólogo, vamos ver o que a gente consegue já fazer. Que não deu em nada. Exatamente como a Lu disse, não deu em nada. Ele ficou 2 anos fazendo fono. Foi se desenvolver quando foi para outra escola, porque ele era de uma escola que não tinha exatamente a inclusão, né? Ele conseguia fazer algumas atividades, outras não, então ele ficava mais separado do que junto. Isso também ajudou ele no atraso. E quando eu consegui o diagnóstico do Anthony, que ele conseguiu só com 4 anos, foi aquela coisa assim, a mãe sabia, então foi um alívio também, mas também foi aquela coisa assim, e agora? A gente continua por esse lado, para que lado a gente vai, como a gente faz, o que a gente tem que se adequar como família para conseguir ajudar ele, de alguma forma. E também teve as situações da família, não é bem assim, ele é uma criança só com um atraso de fala, ele é preguiçoso, tem que incentivar mais, tem que interagir mais com pessoas, enfim. E como é que a mãe faz, né? A mãe foi indo, né? Ele está com 6 anos, hoje em dia ele fala, pouco, mas fala. Mas ainda é aquele processo que a gente aprende um pouco aqui, né? Com outras mães e também com os profissionais, mas não é fácil. Não é um processo... É um processo demorado, né? Às vezes acontece, né, Ana, dele da noite para o dia aprender coisas que a gente não entende bem, mas tem coisas, às vezes, que é um trabalho que às vezes leva 1 ano para a gente conseguir dar um passinho por vez. O Anthony foi diagnosticado não verbal. Então, quando o Anthony começou a falar as primeiras palavras, eu mesma fiquei muito aliviada, mas ao mesmo tempo muito surpresa. Porque eu disse, tá, mas então ele é verbal. Me disseram que ele não ia falar. Então, o diagnóstico, até então, não está tão... como é que eu posso dizer? Não está tão preciso, né? Graças a Deus, né? Que ele desenvolveu um pouco a fala. Mas foi assim, foi... uma coisa por vez e uma descoberta por vez, né? A questão do Anthony. E tem essa questão, né? A gente fala na questão a descoberta do diagnóstico, né? Quando o diagnóstico entra pela porta junto com a mãe, muitos pais pulam a janela, né? A maioria das vezes. E o resto da família fecha as portas, né? Então, a gente tem muitas mães solo nessa situação. A grande maioria. Né? A grande maioria. Mãe solo, que fica ali sem o companheiro e sem toda a rede de apoio da família. E que muitas vezes, que foi uma das coisas também que me incentivou a virar militante da causa, foi isso. Porque muitas vezes eu, Luciana, sou o suporte de uma mãe. Das outras mães. Só que muitas vezes eu também preciso do suporte, né? Porque quando eu comecei a descobrir o que era o autismo, a minha família começou, Luciana, mas a vida continua, tu vai parar agora por causa disso? E eu disse, sim, eu preciso viver para as crianças. A gente escuta muito isso. E automaticamente eu fui me isolando. Quando eu percebi, estava eu e meus filhos dentro de casa, né? Qual era a nossa rotina? Terapias, escola e vivências atípicas. Uhum. Então, a nossa vida virou uma vida totalmente atípica. Agora já não. Agora a minha família já entende. E eu compreendi o quê? Que eles não me abandonaram. Eles estavam com medo
do que poderia acontecer com meus filhos e que tipo de suporte eles poderiam me dar. Sim. Porque hoje eles já conversam comigo sobre isso. E é o que eu digo para as famílias: não temam, acolham e vamos se descobrir junto. Né? Então, é um aprendizado em conjunto, né? É um aprendizado em conjunto. Porque tu acaba matando uma família ali todinha por causa do não tendo conhecimento. E não é incomum que o desespero da família entre nesse campo, querendo um processo de negação, né? Eu vejo muitos pais atípicos que eles querem refutar a condição do filho. E isso é com muito cuidado, muito perigoso, porque o avanço de uma criança ele é construído passo a passo, dia a dia. No momento em que tu começa a refutar ou questionar o óbvio, aquele ser humano ele tem uma regressão. E a intenção é o que tu estava mencionando, Vivi, cada passo que se dá, tem coisas que é inacreditável. Alfabetização em línguas, alta velocidade em aprender, a comunicação. Alta velocidade do pensamento, às vezes. Exato. Coisas que... Mas em coisas básicas, como escovar dente. Exato. Totalmente diferente. Então, esse questionamento, ele pode ser sim para esse pai viver esse processo de luto interno que se vive. Uma vez eu escutei de uma mãe atípica a morte do filho perfeito. O meu marido vivenciou um processo da morte do filho perfeito. Porque quando a gente gesta uma criança, a gente tem os sonhos que ela vai ser ali, te superar em tudo. Então, tu não está preparado para receber aquele ser humano, opa, e agora é diferente, o que eu faço? Né? O homem lida um pouquinho diferente do que a mulher. A mulher sabe onde está o filho desde a primeira vez que mexeu dentro do útero. O homem lida com essas coisas diferentes. Mas muito cuidado nesses processos, e é isso que eu peço aos pais, principalmente aos homens, muito cuidado dentro deste processo de negação do seu filho. Assuma o seu papel dentro da caminhada dessa criança, seja a ponte que leva ela para o outro lado e não um muro, para tentar vedar uma realidade que pode ser muito cruel futuramente para essa criança, né? E também trazendo agora, falando em crianças, vou trazer uma pergunta bem específica para ti, Vivi. O Anthony tem 6 anos, e qual é o maior desafio e alegria nessa fase da infância dele? Eu acho que assim, por ele ser tão pequenininho, é ver as brincadeiras, o jeito que ele tem, a pureza, o amor, mas também, apesar de não ter o adolescente ainda, eu já passo aquelas situações que a gente tem que avaliar até onde vai o autista, até onde começa a criança. O Anthony, né? Porque tem muitas coisas que a gente ainda tenta trabalhar e não sabe diferenciar ainda. Então, assim, ele tem momentos que a gente olha assim e diz, meu Deus, crianças da idade dele, às vezes, já sabem o que é brigar, fazer bullying, alguma coisa assim. E ele, apesar de, às vezes, sofrer, ele não entende o que está se passando ali. Então, é uma pureza... a gente olha... É bom e ao mesmo tempo é ruim, né, Ana? Porque a gente olha e diz assim, ai, meu Deus, é um amor. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem essa diferença, né? E a gente tenta trabalhar a questão ali, até onde vai... onde ele se apoia, né, nisso para a gente construir o caráter dele como ser humano, né? Então, esse desafio é agora. Ele está na primeira série, então... Tá cada vez mais com crianças um pouquinho maiores, né? Então, a gente tá... Esse é o nosso desafio agora, a educação em si, né? Que automaticamente ele vai se moldando, né? Conforme a socialização dele, porque daí ele sai daquele universo ali, família. Isso. Né? O coleguinha da educação infantil é totalmente diferente, porque daí ele cresceu e ele foi pra rede escolar, né? Sim. Então, a socialização dele, ele vai se modificar e ele vai tentar se moldar, não se moldar... se adaptar, pessoa, né? Se adaptar ao meio. Mais próximo, né? Daquilo lá que ele vivencia. Né? Então, tipo, é bem isso que tu falou, é criação de caráter, mas de tu poder entender de que forma que ele está se transformando.
né? Exatamente, e a gente exatamente. ir direcionando, né? Porque muitas coisas a gente fica muito receosa, né? Receosa e apegada ao diagnóstico. Sim. E porque a gente diz assim, ó, que nem eu costumo dizer, gente, eu acho que eles estão desenvolvendo numa boa. Porque eu não sei o que é ter um filho diferente do que os meus são. Sim. Entendeu? Então eles estão se desenvolvendo naquilo que eu criei, da forma que eu criei, Sim. entendeu? Sim. Da forma que eu iria criar qualquer outra criança, tendo ou não tendo, né, um laudo. Então eu acho que é muito disso, assim, sabe? E essa questão da prematuridade que eles têm, eu passei isso com o meu menino de 9 anos, sendo que os colegas dele tinham a mesma idade. Mas as vivências e o amadurecimento deles era totalmente diferente. E quando o meu percebeu que as abordagens que os colegas faziam com ele era bullying, e era muitas vezes assédio, coisa que nós conversávamos em casa, ele simplesmente disse assim, mãe, eu não vou mais para a escola. Porque ele compreendeu que ele estava sofrendo. Era uma agressão. Faziam para ele, ele dava risada e ele repetia e estava tudo bem. Quando ele teve a percepção, que ele me contou, e aí eu disse assim, tá aí, tu não relatou isso para a coordenadora? É que ele não... E aí ele disse assim, mas por quê? E aí eu expliquei o porquê. E aí ele entendeu que ele estava sofrendo. O entendimento é totalmente diferente. E aí, então, ele reagiu dessa forma, que ele não queria ir mais para a escola. Então, isso sim, eu acredito que a gente tema muito essa questão da imaturidade. Isso. Né? E a exatamente. Eles não ver a maldade do outro. Exatamente. A inocência. A inocência. Eles demoram, né? Isso para tudo, né? Inocência. Isso para tudo. E a questão também da fala prejudicada Sim. A nossa preocupação, então, é 3 vezes maior. Porque a gente não tem o relato do dia a dia. Né, como foi. Exatamente. Mas existe, assim, toda uma diferença. Agora, falando um pouquinho como profissional, se vocês me permitem também, né? Sim, claro. Como neuropsicopedagoga, eu posso trabalhar com crianças neurotípicas e atípicas. Mas existe toda uma singularidade no atípico. O atípico, quando ele vem correndo e te abraça, ele quer te abraçar. Quando ele quer dividir aquele lanchinho... eu tenho uma cena que carimbou na minha mente, foi de um pacientezinho meu que ele pediu pra mãe para trazer um bombom de Páscoa e a mãe entendeu que era para ele comer, ela disse que não. E ele trouxe sem ela ver, amassadinho no bolso, amassadinho. Oi. Quando ele entrou no consultório, ele tirou, que ele jogou em cima da mesa, tipo assim, esconde, minha mãe não pode ver, é tua Páscoa. Eu chorei, porque aquilo é real. Eles têm um carinho natural. É importante ele não para soube eles expressar isso. no momento que ele queria te agradar. Exato. É importante isso. Então, a cada abraço, cada vez que o Antônio entra correndo que quer um abraço, desesperado. cada conversa com o Lauro, que é o meu adolescente também que está ali comigo, são particularidades assim que eu guardo com muita satisfação no coração e muita preocupação também, justamente por esse campo de ingenuidade que tem que ser trabalhado também para que eles tenham condições de se defender. De entender, né, que também é a minha preocupação, que esse ano ele foi pro 1º ano do ensino médio. Daí ele vai para uma escola longe de casa. E lá são N famílias diferentes, com educação, não educação, como é que se diz assim, cada um tem a seu método, né? Vem de uma família... A cultura, né? A cultura familiar, exatamente. Muito diferente. E eu digo, meu Deus, e agora? Vai sempre ter aquele malandro aí, não tem a malandragem, entendeu? Eu acho que é a primeira coisa que nós, mães de adolescentes, tememos, né? Independente se é atípico ou não. Mas aí ele já tem uma inocência e aí vem a malandragem da rua, eu digo... Mas aí eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? Então, de vez em quando eles pegam ele e dão uma conversada e ensina uma malandragem pra ele, né? Exato, porque ter esse apoio eu acho de extrema importância, né? Porque tem vezes que a gente se depara muito em relação a eles na questão da adolescência, porque eles querem pertencer àquele grupo. Exatamente, é a minha preocupação, daqui a pouco da vai mesma correr pro lado forma, errado, exatamente, a gente fica naquela... Por mais que a gente tenha dado a educação, mostrado que é o certo, que é errado, que é uma coisa que eu sempre digo, né? Tu tem que trabalhar com teu filho como se fosse trabalhar com qualquer outro, né? Independente de ser atípico ou não, tu tem que conversar com ele sobre tudo. Se ele vai compreender ou não, lá na frente tu vai ver, né? Deixa ele vir te abordar, perguntar, mãe, não te entendi o que é, mas ele tem que
ser levado a conversar todos os tipos de assunto, né? Porque se tu não falar, o lado da rua vai falar. E ele vai compreender de uma forma diferente, porque o lado da rua não conhece ele. E ele vai querer ser igual aquele, né, o coleguinha do lado. Eu então, tento abordar com ele todos os assuntos. Todos os assuntos. Tento sempre conversar com ele sobre. A minha preocupação também, eu acredito que seja da maioria das mães de adolescente, né? Quando eles ingressam neste mundo, assim, no ensino médio, acho que porque dá um daí boom na vida deles, né? Não, e dá um desespero na nossa, porque o ensino fundamental a gente tá aqui, né? Grudadinho no ninho. E aí, simplesmente, eles vão pro mundo, né? No ensino médio, quando eles vão pro mundo. Meninas, vocês não fazem ideia do quanto eu tô satisfeita, feliz de dar esse pontapé inicial com vocês, que tem a vivência, que tem o ativismo da pauta, que para mim é muito importante. É a realização de um sonho. Então, para que esse sonho se realize, a gente também tem algumas pessoas que estão nos ajudando, que são os nossos patrocinadores. Então, acho que chegou a hora de a gente chamar um comercial. Toda história merece ser ouvida, toda diferença merece ser respeitada. Nasceu um espaço criado para informar, acolher e conectar pessoas. Especialistas compartilham conhecimento para transformar vidas. Neuropsicopedagogia, psicologia e muito conteúdo de qualidade. Um ambiente onde o acolhimento vem sempre em primeiro lugar. Conheça histórias inspiradoras de empreendedores. Projetos que transformam carinho em propósito. Criatividade, dedicação e inclusão caminhando juntas. Parceiros que acreditam na força da informação. Porque incluir é responsabilidade de todos. Neurocast, um podcast sobre TEA, TDAH, TOD e neurodivergências. Informação, conexão, empatia, inclusão, porque compreender transforma o mundo. Voltamos, Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Meninas, deixa eu voltar já com algumas atualizações para vocês aqui, né? De algumas coisas muito legais que aconteceram dentro de empresas privadas do município de Viamão. Ministrei junto à empresa Simval Transportes, um curso de manejo no transporte escolar para crianças neurodivergentes. Achei lindo esse olhar da Simval. Simval vai nos também patrocinar no programa, porque entende que precisamos dar voz a essa importante pauta e eles se capacitam sempre, né, para melhor atender cada pessoa dentro das suas especificidades. E também a Escola Métodos em parceria comigo, muita gratidão por eles terem me proposto isso, me provocado isso. Nós estamos organizando o primeiro curso, tá? Para melhor entender a pessoa com neurodivergência. Então, quem pode participar é todos aqueles que têm interesse da pauta. Desde o familiar que quer entender um pouquinho mais o processo do seu ente, a empresas que querem capacitar os profissionais para um melhor atendimento. Então, liga lá para Métodos, por favor, verifica as vagas. É muito importante que a gente fale, seja, né, transmissor da causa, para que a gente chegue muito mais longe. Também quero aqui mandar um grande beijo para a doutora Luísa Eusébio, tá? Professora de psicologia na Estácio, tá? Que ela é patrocinadora, ela trabalha também muito focada e voltada à área do autismo e ela também será convidada para estar aqui falando justamente sobre neurodesenvolvimento, né? Então vamos voltar à nossa vida aqui, nosso bate-papo que está muito bom, né? Mas eu preciso entender, né? Cada um dentro do seu mundo, como foi com os seus familiares, amigos, como foi que a sociedade reagiu ao diagnóstico? Qual é a percepção de vocês nisso? Se vocês se sentiram acolhidas nesse processo de descoberta do diagnóstico? Como eu já havia falado, e muitas vezes eu acabo me colocando e não me colocando no momento de fala ali, porque a gente acaba trocando muitas informações com famílias, né? E a gente sabe que a nossa realidade, muitas vezes, é totalmente diferenciada das outras famílias. Mas eu acredito que, como eu já havia dito num outro momento, que ao receber o diagnóstico, a minha família ficou bem impactada e bem assustada, né? Por não saber do que se tratava,
né? E, na verdade, elas não sabiam como me acolher. E aí eu sempre tive essa postura, por isso que eu usei a militância para fomentar, né? Outras famílias, outras mães, encorajar. Eu sempre tive essa postura de ser forte, então eles sempre veem em mim essa questão de ir atrás, sabe? De botar a cara. E às vezes as pessoas me veem forte. Eu acho que é o que eu transpareço, né? Então eu acho que eu não dei foi a abertura, né? Para ter esse acolhimento. Eu não me permiti ser acolhida, né? E a minha família, eu acho que ficou com medo, foi disso, do que é o diagnóstico, né? E como que eu vou dar suporte, né? Porque, na verdade, eu acabo sendo suporte para muitos, e ali naquele momento quem precisava de suporte era eu. Mas, ao mesmo tempo, eu não permitia, né, receber aquele suporte. E isso eu fui perceber depois de muito tempo. Porque eu me sentia abandonada naquele momento, né? Mas as pessoas... Só que eu não dava abertura para as pessoas chegar. Eu tomei o diagnóstico para mim, até para o pai dos meus filhos, no caso. Logo no início, eu tomei o diagnóstico para mim e dizer o que é mesmo que as crianças têm. Porque eu não abria. Eu precisava saber, eu precisava tratar. Eu fui muito egoísta, né? No momento que eu descobri o laudo dos meus filhos, recebi o diagnóstico, mas eu não fui egoísta no mal do ruim, e sim uma questão de proteção para meus filhos, né? E para eu perceber isso, levou muito tempo, né? Mas eu sei que não é a realidade de muitas, não, né? Eu vou dizer assim que eu tive apoio. Eu vou responder pela minha família, a família materna do Lauro, né? Minha mãe, a avó Helena, que eu acho que Laura, a avó, né? Ele é o dengo da avó. Então, a minha mãe me apoiou muito, né? E na procura do diagnóstico, tudo. Os meus irmãos já foi um pouco assim, aos poucos eles foram entendendo o jeitinho dele, e aí foram se socializando e foram entendendo ele melhor e foram se ajeitando com eles. Mas da minha família, aos poucos, mas foi tudo tranquilo, assim, sabe? Não tem o meu marido também, que é o padrasto dele também, aos poucos foram entendendo. Então eu tive esse apoio, e eu acho que o apoio da mãe, no caso da minha mãe, foi assim essencial, sabe? Eu compartilho da mesma situação da Lu. Quando eu tive o diagnóstico do Anthony, foi assim, será que tá correto? Porque eu acho que ele não é autista. Então, eu acho que é melhor a gente ir com calma, né? Vamos com calma. Vamos procurar outras opiniões. E até hoje, né, Ana? Até hoje a gente tem uma parte que procura outras opiniões sobre o diagnóstico do Anthony. Então, assim, questão de rede de apoio, no momento do diagnóstico, nenhuma. Hoje em dia a gente tem um pouco mais. Até porque a mãe se fez presente e não é isso. Ele vai fazer isso, a gente vai fazer dessa forma e a gente vai buscar por esse caminho. Porque eu acho que falta muita informação também. A pessoa escuta a palavra autismo, vem várias coisas, várias situações na cabeça, mas ninguém para perguntar, mas o que é o autismo? Qual é a situação? Qual é o autismo? Qual é o grau de autismo? O que ele apresenta, né? E outra coisa que o autismo tem trazido junto com eles, de relatos que eu escuto das mães, é a questão que a primeira coisa, depois do diagnóstico, vem o financeiro. Porque daí a tua família acha que tu vai precisar de dinheiro pro tratamento. Pra que tu vai tratar se tu não tem condições de tratar? Pra que tu vai mexer nisso? Então eu escuto muitos relatos das mães sobre isso, sabe? A avó se afastou porque acha que eu só ligo pra pedir dinheiro, ela nem me atende mais. Né? Então, eu acho que o autismo, a gente precisa, nós quanto família, né, botar isso pra fora, passar a informação, né, que há um diagnóstico, mas a criança continua sendo a mesma, aquela que convivia ali com a família. Ela não vai modificar porque ela recebeu um diagnóstico. Outra coisa, Lu, que eu escutei muito é questão de tempo. Calma, vai passar. Não vai passar. E sem tratamento, vai só regredir. Então, é bem complicado. E dia a dia a gente passa, não só por família, mas
escola, enfim, tudo, a gente passa tentando convencer, né, que a gente sabe o que a gente está fazendo, às vezes, né, Lu? A gente sabe, não, eu estou fazendo esse tratamento, eu estou fazendo assim, eu estou buscando assim, porque se olha, as pessoas no olhar batem o laudo, né? Não é. Ou tem, ou não tem. E não é assim, não parece. É dessa maneira. Não parece. Onde que tu tirou, ele nem parece. Não parece. Tá Se tu catando não coisa. me fala... Ele tá Deu super bem calmo. fraquinho. Ai, mas ele não tem cara de autista. Exatamente. Tipo assim, ó, eu acho que essa é a pior coisa que uma mãe, né, um familiar atípico, assim, quer escutar. Essa frase pra nós é como dar um tapa, né? E a gente vive explicando a mesma coisa, né, Lu? Sim. Que não é como questão dar, de bater o olho e dizer se é ou não é. Exatamente, porque antes dele vir o laudo, ele é um ser humano. E Então outra ele merece coisa, respeito, independente dele ser ou não ser. cada autista tem um jeito, ele é diferente. Tem a sua especificidade, né? Exatamente, o meu filho é diferente do teu, que é diferente do teu. Exatamente. E aí ele não vai ter o mesmo jeitinho da outra criança. Ah, mas o outro, ele é autista e é assim, tá, mas o meu filho não é assim. Mas ele é autista. É que tentam enquadrar, né? Tentam, que o autismo, ele não é padrão, né? Ele não vem ali com, que nem eu carrego na minha camiseta, né? Ele não vem com manual, né? Ele vem com uma mãe que nunca desiste. Então, eu acho que é isso. As pessoas acham que o autismo ele tem que ser padronizado. Exatamente. E os nossos filhos vieram para isso, para quebrar todos os padrões, né? Quando começou a discutir-se o autismo, né, a gente tinha um estereótipo. E depois se descobriu que esse estereótipo ele é muito amplo, tanto que é transtorno do espectro. Por que é transtorno do espectro? Ele vive com esse ele vai viver com esse transtorno. Eu começo a dizer para vocês assim, ó, dia de chuva é um transtorno. Vocês diriam que dia de chuva é um transtorno? Mas a gente vai passar por temporais, a gente vai passar por dias de chuvas e tá tudo certo. Mas a gente vai aprender a viver com esse transtorno. Espectro, porque é muito amplo e cada um tem a sua singularidade respeitando isso. A sociedade precisa ouvir isso, entender que o autismo não tem cura, porque o autismo não é doença. Então, quando eu recebo muitos pais ali, isso pai e mãe, tá? São pais atípicos. Alguns dizem, tá, e como é que a gente cura? A gente não cura porque o filho não é doente. O filho, ele precisa de suportes diferentes para ser funcional. Então, a gente precisa trazer isso, porque isso tem uma bagagem emocional muito grande dentro das famílias, pelo que eu percebo, né? Eu percebo... daí eu vou usar o caso do meu filho, né? Ele é totalmente funcional. Então, as pessoas como falam, isso é preguiça. Não, a gente escuta também, é moda. Tá na moda. Falta de laço. Tá na moda. Entendeu? Autismo tá na moda. Tá na moda. E tipo assim, ó, Luciana, tu já percebeu que ele pode não estar mais dentro do espectro? Eu disse, opa, como assim? Como ele era nível 1, tu estimulou, agora também. ele não tá mais dentro. Eu disse, não, gente, ele continua, ele tem, porque não cura. Que bênção se fosse assim, né? Exatamente. Que muita terapia. Porque acha eu que eu iria querer ter o meu filho nessa dependência de terapia, de eu ter que estar brigando, adoecendo, porque ele não tem acesso a nada. Tu acordar brigando por direito, acesso à terapia, a médico. Ao mínimo, né? Eu queria estar brigando com o meu filho para que hoje ele resolvesse ir pro boxe, amanhã pro futebol, né? Então, tipo assim, as pessoas, elas têm um pensamento, né, de que quanto menos para de dar corda para te ver se ele não vai mudar. Entendeu? Não fica dando corda. Como se as crianças estivessem puxando aquilo para eles. Sendo que muitas vezes nem eles mesmos estão compreendendo o que está acontecendo. Né? E nem puxando um assunto que busca isso também, as reavaliações do INSS. Né? O meu filho de 17 anos, ele ficou em pânico. Mãe, o que eu tenho que fazer para ele ver que eu sou autista? Que é um absurdo. Porque ele viu eu atendendo outras famílias e explicando às famílias o tipo de documentação que tinha que levar, para comprovação e tudo. E aí ele disse, mãe, e eu, o que eu vou provar? Como é que eu vou dizer que eu sou autista? Como é que eu vou provar que eu sou autista? Esse filho, tu vai ser tu mesmo. Mas eu não estava vendo o que eu estava desencadeando no meu filho.
ele tava perturbado. Uma Por que que ansiedade. estão pedindo pra eu ir lá confirmar que eu sou? Então, tipo assim, ó, qualquer ato da sociedade, eles não têm noção o impacto que eles causam dentro das nossas casas e dentro das vidas dos nossos. E muitos autistas tiveram alta, né, Lu? Muitos. Do INSS. Não, muitos ganham alta. Ganharam alta. E aí me acendeu uma luzinha, né, da preocupação do meu filho, de como ele tinha que ser para poder comprovar que realmente ele era autista, Imagina. né? Então, isso é muito triste. Isso é um terror psicológico. Isso é muito triste, porque o psicológico dele ali tava Tá abalado já. Tava abalado. Antes de passar passar por qualquer A situação. carga emocional é muito né? pesada. Então, tipo assim, o tempo todo a gente vive num sofrimento, os nossos filhos passam por sofrimento, a gente não sabe. Não sabe porque ele não Ele traz, não vai falar, né? O meu só me falou porque eu acho que ele já tava no último do estresse e a gente tava indo, né, pra consulta. Então ele queria saber como ele tinha Ficou que com se portar medo lá, também de como que eu tenho que me mostrar, entendeu? Então, tipo assim, a sociedade em si, eu acho que ela precisa ser mais humana, né? Porque eles estão aí, né? Eles não vão se Não mudar. vão desaparecer. E eles têm Não. o direito de estar onde eles quiserem estar, né? Eu acho que eu vejo muito assim, mas não tinha tanto isso no passado. Eu paro pra pensar, tinha, só não tinha Não tinha diagnóstico. laudo. Não tinha diagnóstico Não e tínhamos muitos dos diagnóstico. nossos nível 3 de suporte eram os que ficavam trancafiados dentro de Exato. casa. Isso. Eram os que não tinham Exato. direito a acesso à socialização. Exatamente. Esses aí, eles ficavam em casa. Era onde eles eram Excluídos. abusados, excluídos da sociedade e sujeito a tudo, Exato. né? Exato. Então, tipo assim, não é que não existia. Era escondido. Era Não escondido. tinha diagnóstico, que daí Né? o caso no nível 3 eles excluíam da sociedade. E o nível 1, que é a minha imagem da escola, tá? Era aquele estranho do colégio, Sim. o mongolão Sabe que o que se que era? chamavam, né? Exatamente. Era Eles que aprendia devagar. Ia ser Ou às devagar. vezes era inteligente demais, mas Demais. ele Ou era inteligente excluído. demais. E daí hoje as pessoas, mas tem adulto com diagnóstico? Sim, porque não tinha quando era Não criança. teve né? lá quando pequeno. Mas tá E tendo vocês agora. sabem que, tipo assim, ó, no momento que eu me vi dentro da militância, eu comecei a buscar na minha cabeça, porque eu, né, como eu sempre digo, eu nunca fui centrada, eu sempre fui isso mesmo, sabe, de loucurada, assim. E de falar, de brincar, e muito eu fiz bullying. E acredito que nos meus bullying muitos autistas sofreram. Porque eu fui uma pessoa que, né, que fez esse bullying. E eu tive a oportunidade de chegar num dos meus colegas, que hoje eu identifiquei ele e eu disse pra ele bem assim, tu me perdoa? E aí ele disse assim, sobre o que, Lucila, tu tá falando? Eu disse, pelo que tu tá fazendo, hoje eu temo que façam com o meu filho na escola o que eu fazia contigo no colégio. E aí ele disse, o que tu tá falando? A gente era brincadeira. É que no nosso tempo a gente sabia brincar, eles que não sabem brincar. Eu disse, não carrega assim, eu te fiz muito mal. E eu sei que muitas vezes tu foi pra casa chorando pelas brincadeiras, o que eu achava que era brincadeira. Sim. E hoje eu não aceito com meu filho. Mas Deus me não aceito mesmo. Os tipos de brincadeira que eu fazia. Então eu acho que é isso, entendeu? Nós, quanto família, a gente, e quanto sociedade, né? A gente estará pra nós, né? E se fosse nós? E se é um de nós? Né? Se colocar Naquela situação. No ali, local né? do outro. Empatia significa Empatia. isso, né? É. Empatia é sentir o outro, né? É muito mais... É um sentimento muito mais amplo. E falando um pouquinho da moralidade dentro do autismo, a carga emocional que eles têm por ter que validar uma fala, tipo assim, eu sou autista, como é que eu provo, eu sou, não é mentira, não é mentira, porque eles têm um padrão moral muito grande, fora do comum, inclusive, hoje. Infelizmente, né? Então, acho que todo mundo, a gente deve se inspirar nesse padrão moral. Mas eles vêm com uma carga emocional tão grande, que é justamente, ele precisa ser validado por uma sociedade que, infelizmente, não está validando esse sentimento. E é onde entra aquela nossa fala, né? E aquela nossa preocupação do uso do cordão da identificação. Porque sempre quando eu vejo uma pessoa com um cordão de identificação, eu, agora muitas vezes, qualquer dia eu vou apanhar na rua, né? Que eu pergunto, tu é autista? Tu é autista. Né? Não sou. O meu fulano, o meu irmão, ele faleceu, né? Ele teve um câncer. E aí ele comprou uma pulseirinha
que tinha um coraçãozinho e dizia autista ali, né? E aí o meu esposo comprou, porque o meu filho mais velho, ele nunca queria usar o cordão. E aí, então, meu marido comprou a pulseirinha, né? E aí o meu filho dizia assim, eu não vou usar isso aqui, ninguém precisa saber que eu sou autista. E aí meu irmão disse, vou comprar um pra mim também. Eu disse, pra que tu vai comprar? Se tu não é autista, vou comprar pra homenagear meus sobrinhos. Eu digo, não vai usar, né? E esses dias também eu fiz a mesma coisa com... A gente estava numa caminhada na Santa Isabel e teve um cidadão que estava com o cordão, né? E ele disse que estava ali para representar o filho dele. Mas só que o filho não estava junto. E nós fizemos sim que ele tirar. Então a gente sempre pede assim para as famílias, né? Que não deixam esvaziar e muito menos usar por usar, né? Porque o cordão de identificação dos nossos filhos, ele não é um objeto, ele não é um objeto de... Como é que eu vou te dizer? Decoração, né? De decoração, né? É uma segurança, né? No momento que a gente bota aquilo ali no pescoço dos nossos filhos, não é para parecer, né? Não é para botar o nosso filho na vitrine e vitimismo. Não, é uma questão de proteção para os nossos filhos, para que eles possam ser eles mesmos, independente, porque eles estão ali sim identificados, né? E que tá tudo bem. É para garantia de alguns direitos também, Exatamente. né? Porque vamos usar exemplo, cada um dentro da sua linha de corte, uma criança que está ali numa desregulação emocional, para a sociedade entender que a família precisa de privacidade naquele momento, não pode ficar todo mundo em cima. Que ele tem preferenciais a serem respeitados. Jovens, em caso de desregulação emocional na rua, que eles vão precisar de algum nível de suporte ali. Então, o cordão ele é uma comunicação, não é modismo. Então, somente as pessoas do espectro devem usá-las, né? E a gente faz um apelo aqui para a sociedade, para todos que tenham um familiar. Se você quer respeitar o seu familiar, não use o cordão. Tá bom? O cordão é uma rede de comunicação. Porque hoje nós já temos, né, aquele cordão que diz vó de autista, pai de autista, tio de autista. Então, ou mesmo pode confeccionar, mas não pode utilizar o cordão, o que é deles, né? Porque para nós que, no caso, vamos usar nós duas agora neste momento como mãe de adolescentes, né? A gente quer que os nossos filhos tenham a liberdade de sair, de andar, para ir a um mercado. E o meu menino diz assim, mãe, tu sempre acha que a polícia vai vir atrás de mim? Eu digo, não, filho, é porque tu é um adolescente, entendeu? E pode ocorrer de tu estar num espaço, haver uma abordagem, eu não sei qual será a tua reação, porque tu nunca passou por isso. E se tu tiver com o teu cordão, tudo bem, se tu ficar nervoso, no momento que te identificarem, eles vão ver que tu pode estar num estado nervoso. Exatamente. Pela situação do momento, entendeu? Então é a questão de proteção. Mas eu preciso informar aquela pessoa o porquê que tu está naquele estado, né? Então tu tem que usar o teu cordão. Então para nós mães de adolescente, eu acho que a questão da identificação, ela é muito importante. Então a gente não pode banalizar, né? E eu vejo também muitos pais falando que, no mercado, meu filhinho se desorganizou. Aí, quando tem o cordão, as pessoas parecem ter um melhor entendimento da situação. Quando não tem, as pessoas passam em julgamento, como as crianças fossem birras, né? Ou outras situações, né? Então, esse cordão, ele é extremamente importante para a comunicação. Então, vai mais um apelo. Por favor, se você tem familiar autista, o familiar usa, você não. Agora, falando um pouquinho de mães e do pessoal, né? Todos nós somos mães aqui, né? Nós 4 temos. E como cuidar da sua própria saúde física e emocional sendo mãe atípica? Acho que a palavra é tentar, né, Ana? É tentar. É o tentar. Eu vou ser bem sincera. Eu sou aquela que cuida, mas que não gosta de ser cuidada, né? E também não se cuida. Eu me assemelho com você. Eu sou exatamente essa pessoa, né? Pra eu procurar um médico, eu sinto tudo que é dor, mas eu nunca vou ao médico, né? Vai passar, né? Deus proverá. Passa, eu tomo vários remédios, daí daqui a pouco passa, né? Mas no início do ano, em função da minha militância, eu percebi que quem cuida tem que se cuidar, né? Porque no momento que eu me vi ali a minha saúde não querendo ceder de jeito nenhum, porque né, uma situação com a diabetes, dela não querer baixar de 800 e ali ela ficou, eu me vi precisando me olhar, né?
E eu me cuidar no momento que eu vi ali os meus que eu cuido me cuidando, né? E aí eu disse, opa, Aí é preocupante. não, vamos, né? Não é esse, vamos voltar ali, ó, né? O momento rever inicial. A rota. Vamos rever a rota. GPS, vamos e recalcular. Vamos, exatamente, vamos recalcular a rota e vamos, né, traçar uma linha diferente. Porque a gente não pode se permitir, eu não posso me permitir adoecer, né? Mas para eu não adoecer, eu tenho que me tratar, eu tenho que me cuidar, né? E eu Tem que acho estar corpo e mente forte, né? Exatamente, eu acho que é onde a gente peca muito, né? Sim. E a mesma coisa que a gente diz, a questão, a gente corre muito para terapia para os nossos filhos e tudo, mas jamais a gente pensa numa terapia para nós. Quem cuida o Né? cuidador. Então, a gente sempre pensa neles, como a cabecinha deles tá, como dizer que, e a tua cabeça, e tu lidando com tudo isso, né, com uma sociedade totalmente hipócrita, que acaba todo dia eles te massacram um pouquinho mais, né, e a nossa cabeça, como é que tá? A gente é Então, constantemente cobrada, né? Exatamente. Por tudo. Porque se o teu filho tá bem, é porque tu te dedicou muito. Se teu filho tá ruim, é porque tu dedicou pouco. Então, E na verdade, sempre é um até foco se a mãe fica doente, é porque se dedicou demais, demais. e não Tu cuidou de si mesmo. Exatamente, tu é culpabilizada por isso. Né? Então, Mas a gente tem que mexer na agenda e tirar, nem que seja 2 horas. Exatamente. eu concordo. Pra ti. O problema é a gente conseguir fazer, mas eu concordo com Que Mas tem que ter. que tem que ter. Que a gente tava ali com uma conversa de bastidores, né? Que nem eu digo. Eu gosto, como eu me arrumo, eu me acho bonita. Mas ao mesmo tempo, a questão do se arrumar, do ir num salão, pra mim não é prioridade. Pra mim me faz bem eu levar meus filhos pra ir no barbeiro cortar o cabelo. Sim. Levar eles pra comprar uma roupa, entendeu? Tipo assim, ver eles bem, eles se sentindo bem, aquilo ali pra Mas mim... eles vão notar quando tu tá bonita, Exatamente. tá? E vai fazer diferença E faz pra diferença, Faz. né? Que eles me olham e Pra dizem assim, opa, A mãe tá hoje, se cuidando. Né? Hoje eu botei o batom pra vir, e aí, opa, pra onde que tu pensa que tu vai, hein? Então, eles tipo assim, notam. é um diferença. E muitas vezes a gente não dá importância pra isso, né? Porque é o autocuidado com eles e a gente acaba... Eu concordo com tudo que a Maria falou. Tento fazer também, que não é muito fácil, mas eu tento fazer. Mas eu também concordo com o que a Lu falou. Às vezes a gente para e pesa, e daí financeiramente pesa pra gente, a gente Sim. pensa assim, As prioridades. eu vou aqui, mas eu vou fazer pra mim, calma, eu vou fazer pra mim. E esse eu vou fazer pra mim, às Eu vezes... Chega, Não, porque eu já chega. passei por esse momento, tipo assim, o financeiro pesa e pesa muito. Uhum. E aí tu te olha no espelho, meu Deus. Aí fica pior, né? Eu acho que a e gente aí tu fica te- pior, porque daí a Entendeu? gente pensa assim, Mas de vez em quando, e daí eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, que a questão, conforme o filho vai crescendo e tu vai largando, ele não precisa tanto de ti, entendeu? E aí tu consegue, opa, mas agora eu consigo fazer alguma coisa pra mim, nem que tu vai fazer a tua unha tu mesmo, entendeu? Mas Sim. eu consigo aquele tem um momento, tempinho a mais. eu tenho um tempinho a mais pra mim, entendeu? Aí eu tenho no caso, porque o Lauro tem 15 anos, então eu consigo, hoje ele tem uma vida mais independente, porque ele estuda de manhã, faz curso 2 vezes na semana à tarde, tem a terapia e karatê 3 vezes da semana à noite. Então é uma agenda bem cheia. Bem cheia, movimentada. movimentado, entendeu? Sim. Inclusive hoje ele faltou o karatê pra me acompanhar aqui. Mas faz parte. Mas então ele tem. Então, em algum momento, claro, eu trabalho também, né? Sim. Porque a gente tem que se manter. Mas em algum momento a gente vai se encaixando ali. Mas eu acho que tem isso do filho ir crescendo. E aí tu vai. Moldando. Agora ele não precisa tanto, aí eu consigo neste momento aqui, Exatamente. né? E outra também, porque a gente vive aquela maternidade atípica, daquelas mães que tu consegue trabalhar, né? Tu consegue sair. Mas a gente tem a Exatamente. realidade Que não daquelas consegue. Que não vivem conseguem sair. do Exatamente. benefício social, É. né? E um benefício social a gente sabe que é um salário muito mínimo, É. né? E tu não vai deixar de comprar um leite, comprar a nossa. carne pro teu filho, porque dentro disso tudo a gente tem a questão da seletividade alimentar. Também. Que aí se torna, porque daí já não é, porque daí a gente não tem só aquela criança atípica dentro de casa. A gente tem outros filhos típicos dentro de casa e que a alimentação é totalmente diferente. Então, tipo assim, essa parte, assim, do cuidado, ela é muito ampla, Sim. né? Porque eu falo de mim, eu, Luciana, com 2.
Mas eu tenho aquela mãe que tem 3, que tem 4, e só um é o autista, é só ele que a renda é só dele, mas que tem que alimentar toda uma família, né? Então, essa mãe, sim, essa mãe acaba sendo encontrada onde? Nos projetos sociais, nas ações, nas associações, quando a gente faz movimento assim. Então, tipo, eu fomento muito e eu cobro muito eu acho que o nosso poder público ele faz muito pouco para nós. Quase né? nada. Eles falam em nós, mas eles não entendem o que realmente nós precisamos. Ter um momento para acolher aquela mãe, aquela família, aquela família. Exatamente. E aquela não mãe, é simplesmente tu. Não existe o olhar. Não tem existe. esse olhar. Não é simplesmente tu ter um espaço que aquela família tá. Muitas vezes aquela mãe não tem como se locomover. Não tem. Não tem como ir até um espaço. Sim. Né? Então a gente tem que criar políticas públicas, sim, que aquela família consiga ir, mas a gente tem que o espaço consiga ir até ela. Né? Então a gente tem que ter os dois lados. Né? Porque da mesma forma que eu consigo ir, né? Eu tô fazendo um curso de transista. Por isso que eu tô com meus cabelos bonitos, gurias, porque eu tava de aniversário semana passada. E eu tô realizada. Mas foi lá no curso, eu não fui sentar, entendeu? Eu não fui num salão fazer. Por que não? Porque custa dinheiro. Mas aí que tá, podia divulgar, geralmente. Eu já fiz curso de manicure. Nos cursos tem um valor mais simbólico. Social, um valor social. E aí foi lá no curso que eu fiz o meu cabelo. A mesma coisa, tô fazendo um curso que é feito pela Associação de Mães da AMAV, né? De Viamão, que também é uma associação de autistas. E estão dando um curso de manicure. Eu tô fazendo. Tô com minhas unhas feitas, porque eu fui a modelo do curso. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, e poder entendeu? dar um jeito de levar as outras mães que tenham essa necessidade. Exatamente. E nós temos espaços que poderiam estar preparados se houvesse um olhar hoje de um gestor real municipal que se importasse com isso, né? O município de Viamão, ele tem o Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência, é mulher em situação de violência, mas também tem a Coordenadoria da Mulher, ou pelo menos tinha a Coordenadoria da Mulher, que é o local adequado para pensar esse tipo de política para todas as mulheres. Exatamente. Para todas, né? Então, acho que cabe aqui trazer essa linha de pensamento, essas propostas também para que essa mãe seja acolhida dentro desses projetos. Porque, tipo assim, eu não conheço, né? Mas dizem que dentro do CAPES, diz que tem um espaço que é o cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Mas o que acontece, né? A gente vivenciando e escutando o relato das famílias, a queixa das mães a maior é o quê? Como é que eles reclamam que eles têm os espaços e as famílias não procuram? Mas como é que ela chega? Mas só que esses espaços são criados sem conversar conosco, né? Porque aquela mãe, ela não vai conseguir, porque ela depende da passagem, que é a isenção do filho. Mas só que ela pode ir para esse espaço, só que ela não pode levar o filho. Né? Então, ela não tem o deslocamento, ela não tem uma rede de apoio para ficar. Então, essa mãe ela não vai chegar lá. E aí, só que não foi pensado que se essa família não conseguir chegar lá, nós podemos chegar até essa família. Entendeu? Então, tipo assim, se conversa muito, se fala muito do cuidar de quem cuida, mas não tem esse olhar. Não escuta a pessoa que precisa. Mas não tem esse olhar, né? Que se a gente não consegue ir por aqui, a gente não tem um plano B. A gente é o plano A ali. E né, é isso, né? Que nós inventamos o plano A. Assim, onde é que é? E não tem um plano B. Esse espaço que diz que tem para É no centro de Viamão, que é na casa de acolhimento, se eu não me engano. É no CAPS. Tá, por exemplo, eu moro na Santo Tomé. Tá, e digamos que eu não tenha condições. E lá, digamos, lá na Santo Tomé tem muitas Tem outros famílias. Equipamentos que podem também ter o mesmo projeto. Por que não fazem um projeto num bairro que, tipo, Santo Tomé é um bairro grande, eles falam até em complexo, enfim, é um bairro grande. Faz um pessoal lá, porque muitas mães vão conseguir ir a pé, vai ser perto, consegue ir ali, entendeu? Por quê? Porque nós não temos capacitação de mão de obra. Nós não temos mão de obra dentro do nosso município. Nós temos espaços que não tem mão de obra. Então, o trabalho nós estamos vivendo numa realidade que usam das nossas lutas, usam do nosso pautas. Sofrimento, né, para fazer política e não políticas públicas de verdade. Porque essa politicagem não chega em políticas públicas para nós.
né? Porque tem espaços, mas espaços vazios eles não tratam. E espaços sem funcionabilidade é como se eles não existissem. E é só custo, né? Fica só o custo ali. E aí os nossos custeios, tá, no caso, que nós temos direito das políticas públicas já existentes, né? Que vêm lá de cima do governo federal, e que elas estão sendo queimadas e esvaziadas nesses espaços Que não são frios, vazios, né? Sim. E que têm se mostrado ineficientes, infelizmente. Totalmente ineficientes. Agora, aproveitando o gancho, a pauta, eu tenho uma pergunta direcionada à ativista. Começou. Aproveitando já, né? Eu vou te perguntar. Quais são hoje as maiores dificuldades enfrentadas pelas mães atípicas aqui no território de Viamão? Acesso em todos os aspectos. Acesso à informação, acesso aos serviços, acesso aos direitos já existentes, né? Que nós temos como eu estava falando, né? A gente tem esse problema já que está calejado no nosso município, que os governantes eles fazem roda de conversa com as famílias, mas só que eles conversam, né? Parece que entra por aqui, sai por aqui, e nada do que nós precisamos é colocado em prática, né? A gente já vem há anos, eu já estou na militância de Viamão, já faz 7, 8 anos nessa militância, e quando eu iniciei, eu fui para a rua porque o meu filho já estava sem acesso ao tratamento com o psicólogo e com a fono, né? Então, há 8 anos eu lutava por isso, e eu vejo mães chegando hoje na mesma luta, não tendo direito ao mesmo acesso que há 8 anos atrás eu fui para a rua brigar pela primeira vez. Então eu vejo que a gente fala muito dentro do nosso município, mas a gente continua gatinhando, entendeu? Continua parado no mesmo lugar, né? A gente continua, por quê? Porque nós não somos ouvidos. Porque a gente diz o quê? Que para a coisa poder andar, para a engrenagem poder caminhar, para todo mundo caminhar junto, tem que haver contratação. E que realmente não é barato. O tratamento para os nossos filhos, ele é caro. Tu não vai achar um tratamento barato. Se para nós famílias custear, né, se torna muito caro, difícil. né? Eu sei que a primeira vez que eu fui fazer um orçamento pro meu menino, precisava de 6 terapias, ele custava para o município R$78 mil por mês. Eu vou ter condições deste valor? Olha o valor que o município vai ter que desembolsar para manter o meu filho numa terapia. Não era mais fácil ele contratar um profissional e, além de atender o meu filho, atenderia outras crianças? Né? Então, tipo assim, é esse tipo de pensamento que não funciona. Parece que eles não querem entender que o fazer a propaganda ela é mais barata. Sim. Né? E a briga que nós temos, e muitas vezes eles dizem que a Luciana só sabe reclamar. A Luciana é do tipo que ela não vê avanço em nada, ela só reclama. Mas não é porque eu venho há 8 anos falando e lutando pela mesma coisa. Então, para mim, nada muda. Para mim, nada mudou. Para mim, vai mudar o dia que a gente não tiver uma fila de 1.800 crianças à espera de um acesso a um neurologista. Crianças com 3 anos terapia. esperando. Luciana, é verdade que Viamão não tem neurologista? Nós temos um neurologista, tá? E que no momento ele foi transferido para o Tiacoli, né? Que é um novo programa do estado que veio para o nosso município. Sim. E agora nós estamos com 2 psiquiatras que entraram no lugar do nosso neurologista. Né? E numa reunião que nós tivemos, onde foi feito um fórum, foi a coordenadora do Centro de Especialidades e também a coordenadora do SUS, né, que faz a regulamentação do SUS dentro do nosso município. E a informação que nós tivemos que o município ele faz um favor para nós, famílias atípicas, em ter um neurologista, porque não é de competência do município. Não está preconizado na Constituição acesso à saúde e educação. Então, me desculpa, mas eu fui alfabetizada imaginando isso. Mas o neurologista é competência do Estado. Né? Então, tipo, fora não nos darem acesso, a gente tem que escutar esses absurdos. Que tudo que eles nos oferecem, eles já nos oferecem muito do que nossos filhos merecem. Tá, mas aí o neurologista, ele não atende só os atípicos, ele atende uma ampla... toda a gama. Então,
Exato. Nós temos neurologista. nós tínhamos 2, né, que era o Dr. Rogério e a doutora Natália. A doutora Natália se aposentou já faz 2 anos e nós ficamos só com o Dr. Rogério. Com uma lista de espera de 2, 3 anos para a primeira consulta. Então, essa criança que já está há 2, 3 anos, ela já está com 5, 6 anos. Né? Então, tipo assim, a lista, ela aumenta e aí é onde a família acaba se endividando, porque daí ela vai atrás do tratamento no particular. Né? Então, a nossa realidade, porque a gente não consegue sair, de certo, sempre te vitimizando, né? O que eles falam para as famílias. Mas a gente não consegue sair dessa bola de neve e a gente está sempre patinando. E quando a gente diz assim que não adianta tu abrir espaços, porque são só espaços frios e vazios. Espaços vazios. Né? Porque não, pra mim não... Quando me perguntam, tu tem... Nem abri um aqui na Santa Isabel agora, um CAPS na Santa Isabel, que vai abrir. Ou tá aberto. Né? Pra mim não tem. Porque eu sei que lá não vai ter um profissional no CAPS que as crianças necessitam. Não vai ter um psiquiatra ali emergencial, né? Deu uma crise, levar... Eu sei que a família vai chegar ali, vai passar por um acolhimento pela secretária, ela vai ver se realmente teu filho necessita. Porque nós não temos esse suporte, entendeu? Só que os nossos governantes, eles não entendem isso. Que no momento nós não precisamos mais de espaço. Porque espaço nós temos de sobra. Precisa do profissional. Nós precisamos do profissional, porque nós estamos com 2.600 laudos esperando um profissional para atender. Aonde se viu um município que a gente não conseguiu totalizar, porque muitas crianças ainda estão na fila de espera para ter o laudo médico, né? É um município que não tem TO. A grande maioria dessas crianças é a intervenção precoce que está precisando. E nós não temos uma TO dentro do nosso município, sabe? Aí ficam... todo mundo estava naquela esperança que o SEMPA ia ser o salvador da pátria. Aí o que acontece? Eles abrem um espaço. Aí eles tiram aquele profissional que está atendendo no centro de especialidade e mandam lá para o SEMPA. Ou senão eles tiram aquele professor que está lá na sala do AEE da escola e mandam para o SEMPA. E aí a escola fica desassistida. Entendeu? Aí, então eles ficam nessa troca-troca de peças, só que eles esquecem que eles estão lidando com o ser humano. Né? É a política do cobertor curto, né? Exatamente. Tá sempre com o pé de fora. Só que não é a mesma coisa que a ação tapa-buraco deles. Eles estão lidando com vidas. E o que eles fazem dentro do nosso município é crime. E é o que eu sempre digo. O que os nossos governantes fazem com nossas famílias e com nós é crime. Porque todos os dias eles violam os nossos direitos. Todos os dias eles nos segregam, desde o momento que a gente sai da porta da nossa casa até a gente chegar numa parada de ônibus. A gente já é segregado porque a gente não tem um acesso a uma calçada decente, né? Porque é calçada esburacada. E se o meu filho é cadeirante, eu não penso só no meu, né? Mas o meu menino menor, ele tem, muitas vezes ele tá com a perna, como ele teve a questão da paralisia, às vezes ele dá uma travada na perna, a musculatura dele não acompanha. Então, às vezes ele cai sim, né? Então, já é a calçada, né? Já é acesso à parada, porque nós não temos uma sinalização decente, a gente não tem, entendeu? A frente das escolas é uma vergonha, né? Escola com bueiro aberto. Então, tipo assim, todos os dias nós somos segregados. Antes dos nossos filhos chegar na escola, eles já são desrespeitados, os direitos deles já são violados. Antes da gente chegar no posto de saúde, a gente já foi desrespeitado, já foi violado. Aí a gente chega no posto de saúde, a gente tem uma atendente totalmente sem nenhum preparo, sem nenhuma empatia, né? Porque não sabe o que aquela mãe passou até chegar na escola, até chegar no posto de saúde, né? O porquê que a mãe tá desorganizada, né? Porque o filho já se desorganizou nesse trajeto. E aí chega no posto de saúde, ela é mal acolhida, ela é mal recebida e muitas vezes ela é mal orientada. Né, exatamente. E quando ela é mal orientada. Porque daí ela fica ali naquele posto de saúde, sendo que o filho tem, sim, direito ao preferencial. Ele tem direito, sim, ao atendimento priorizado. E dentro do município isso não é respeitado. Muitas do que as nossas famílias escutam é que se tu tá num posto de saúde, tá todo mundo doente. Então a prioridade é de todo mundo. Só que isso tem que mudar, né? Eu acho que a lei tá ali, ela tem que ser cumprida. Aí no momento que tu tem ali, tu não tem um profissional com um manejo adequado. Então tudo isso a gente já levou. Só que para nossos governantes isso não interessa. Quando a gente fala que sim, dentro do posto de saúde, nós temos que ter sim uma pessoa que ela seja especializada para fazer um manejo ali de uma criança em crise. O meu filho quebrou meu ombro, eu segurando ele para tomar vacina. Imagina. Foi o neurologista dele que me ensinou a manobra
para eu poder Pra poder segurar meu contê-lo filho com para segurança. tomar uma vacina. No posto de saúde eles não sabiam isso. Eu tive que quebrar o ombro para poder aprender, né? Que existe sim um manejo para a gente poder. Então, tipo assim, a gente não tem. O CRAS, que é um espaço que a família procura num momento de desespero, porque tu só vai procurar ajuda num CRAS quando tu não tem mais aonde bater. Aí tu tem que esperar 15 dias para fazer um acolhimento. Só que muitas vezes a família vai lá porque ela precisa de uma cesta básica. E a fome não espera, gente. Sim. A gente tem famílias dentro do nosso município que a renda era o BPC. Eles perderam quando tiveram que fazer aquela reavaliação do INSS. Eles perderam a única renda da família. E hoje eles dependem, sim, da ajuda do fulano, do vizinho, da associação, do CRAS, da entidade lá que doa. Só que nossos governantes não sabem dessa realidade. Eles sabem da realidade daquelas famílias que conseguiram acessar o serviço do CRAS. Então, tipo assim, uma coisa que eu brigo muito, até as pessoas me acham meio que grosseira, que eu digo que os nossos conselhos dentro do nosso município, eles têm que ser mais funcionais. Sim. Né? Porque assim como os nossos governantes, eles pecam, os conselhos pecam junto. Porque eles não se articulam, eles não intervêm. Parecem serem um pouco reféns e não entender mais a sua participação dentro da sociedade. Exatamente. O Conselho é a sociedade civil que fiscaliza e cobra. E isso não tem acontecido realmente. Isso é muito grave, inclusive, quando a sociedade civil se cala, nós vivemos a opressão que estamos vivendo. E muito me assusta, Luciana, quando tu compara o tratamento que se dá para os filhos à operação tapa-buraco do governo, porque o Viamão que mais tem é buraco. Exatamente. Tem o buraco, a mesma coisa. Porque eles não conseguem dar conta disso, então me assusta para saber o que eles vão conseguir dar conta realmente de uma rede tão sensível quanto a pauta autista. E o que acontece? A pauta autista, ela tá muito em alta no momento, eu digo em alta, né, como se fosse modinha dentro do nosso município. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer entender, ninguém quer realmente enxergar o que nós precisamos, que para nós, família, é essencial, entendeu? Sim. Porque para mim, nem agora usando o termo que eles querem abrir o centro esportivo lá do autismo, eu chego a gaguejar porque esse tipo de informação me incomoda muito, porque eu não preciso ter um espaço para o meu filho brincar, né? Eu não preciso ter um espaço fechado para o meu filho brincar. Eu preciso ter uma pracinha com brinquedos adaptados, com brinquedos decentes, né? Onde o meu filho consiga socializar com as outras crianças. Né? Eu não preciso ter um espaço fechado, onde ele tenha brinquedos sensoriais, que ele vai ter isso, que ele vai ter acesso, que tenha nas praças públicas, que tenha nas praças próximo às famílias. Entendeu? Porque eu não vou conseguir tirar meu filho de casa e levar até aquele ginásio. Porque percorrer esse trajeto todo vai me custar o meu tempo, né? O psicológico do meu filho, porque ele não vai, muitas crianças não suportam ir daqui à esquina. Sim. Vão suportar pegar um ônibus. Então Não é vai. mais um espaço que vão Que vai usar ficar da nossa vazio. verba, que vem para a inclusão do nosso município, dizendo que estão fazendo algo para nós que para nós não é funcional. E que vai E ficar a gente vazio, sabe né? muito bem quem é que vai utilizar esses espaços. São pessoas, não estou desinvalidando a dor e nem a vida de outro. São famílias atípicas que sim têm condições e que não vivem a nossa realidade. Porque eu falo a nossa realidade, que é a mãe lá da periferia, é a mãe desempregada, é a mãe que a verba é só o BPC, é a voz dessas famílias. Porque aquela família que tem toda uma estrutura, que tem o pai que, graças a Deus, não precisou sair de casa, tem a mãe que, graças a Deus, não precisou sair do emprego, tem a avó que ajuda, tem a avó que Tem a rede de tem apoio toda completa. uma rede de apoio, consegue botar nas melhores terapias, consegue. Então, não estou falando por essas famílias, porque elas conseguem. A minha avó sempre é por aquela família lá da vila, aonde a mãe foi retirada de dentro do seio da família e quem cria é a avó, quem cria é o vô, quem cria é o tio, quem cria é a tia. A minha voz é para representar essas famílias. A minha voz não representa aquelas famílias que têm, graças a Deus, como se manter. Sim. Né? Então, é por essas famílias atípicas que eu falo. Porque as pessoas dizem, fica muito de sensacionalismo, parece que todo mundo vive na beira da miséria. Mas é que o que acontece? Eu falo por essas famílias. Porque os relatos que chegam até mim foi o que eu passei lá no início. Sim. Né? E é o que eu passo muitas vezes, né?
no meu dia a dia. É que, na verdade, é a grande maioria, né, Lu? É a realidade. A minoria, na verdade, é quem consegue E o que fazer o básico para o seu filho, mas a grande maioria não consegue. E Não o consegue. que eu tenho feito ultimamente, né, que nem eu disse para vocês, fiquem à vontade, não precisem ficar tremosas, porque eu tenho incentivado as mães a irem para as ruas, para darem voz às suas lutas, para fazerem que nem eu faço, porque a gente tem que botar para fora que a gente não vive no País da Maravilha, né? Bem pelo Porque contrário. porque o que acontece? Porque muitas vezes nos colocam para nos representar famílias que têm esse suporte, entendeu? Que Sim, tem tudo. sim, E sim. só que elas não nos representam, Não. Sim. né? Então, por isso que cada vez mais a gente precisa de mais famílias que falem das suas dores, não é se expor, e sim falar da realidade que nós vivemos. Sim, sim. Né? Então, eu acho que é isso, que a gente tem que... Nós temos que aprender, né? A usar dos nossos direitos. Sim. Saber dos nossos direitos, né? A gente tem que se munir dos nossos direitos e sim saber cobrar, né? É cobrar lá na escola, sim, pelo monitor. Sim. Porque agora dentro... Sim. Eu começo a falar... Dentro do nosso município, os nossos nível 1 de suporte estão sendo segregados, gente. A realidade agora é o quê? Que desde a educação, lá na educação já está acontecendo isso, que o monitor só é direito do monitor aquele aluno que é nível 2 e nível 3 de suporte, nível 1 de suporte está sem, não tem um monitor, e também não é prioridade para aquele nível 1 de suporte. Como se ele não necessitasse, né? É uma desse desumanização desse sistema, apoio. né? Muito. Na educação, na saúde está acontecendo a mesma coisa. É, a Porque saúde nós também. temos o centro de referência e ele está sendo... agora eles estão em atendimento só nível 2 e nível 3 de suporte. Eles falam que estão priorizando. Exatamente. Né? É isso que a gente escuta. Eles Estão priorizando 2 e 3. E o 1 em casos, vamos dizer, específicos, né? Específicos, em caso assim, ó, que o adolescente tentou suicídio, que a gente tem muitos, né? O Porque índice de suicídio autista é extremamente alto. E principalmente eles no fazem. nível 1 de suporte. Nossa, Principalmente. Né? Exato. Então, por quê? Porque há esse conflito na sociedade e há esse conflito entre eles também, né? Então, tipo assim, ó, na saúde está acontecendo isso. Hoje nós temos o centro de especialidades lá que está acontecendo, como é que eu digo, eles estão dando alta em massa. Sim. E as mães estão perdidas, porque tu não sabe mais para que lado tu vai. Porque tu judicializou, o município diz que tem as terapias para te dar. Aí ele te oferece um psicólogo ou um fono, mas lá na justiça eles te mandam uma negativa dizendo que o município tem todo o tratamento para te dar. E aí tu perdeu toda aquela tua judicialização, todo aquele tempo, o processo. E aí tu volta fez. lá pra fila e descobre que não tem Não, nada e aí tu daquilo não tem nada. que tu precisa. Não tem nada. Tu fica 1 mês, 2 meses naquela terapia e aí teu filho ganha alta. Eu costumo dizer, gente, e muitos profissionais da área da saúde e educação, eu percebo que eles refutam muito isso, se indignam com a minha fala, mas é uma verdade. Incluir e inserir tem diferenças. Inserir é uma coisa. Incluir é criar meios para aquele ser humano participar e ter seus direitos garantidos. Né? Nossos filhos são incluídos porque... São inseridos na atualidade. Está na lei. Porque está na lei, Exato. né? E eles têm que estar lá, né? Sim. E o que vem de verba pela a inserção dos nossos filhos dentro da rede é bem boa, né? Então, é atrativa. Então, nossos filhos, sim, eles têm que estar lá dentro, né? Mas só que nos trazido de retorno é muito pouco, né? Porque nós temos famílias com uma realidade dentro da rede de ensino que trocam o filho de escola porque a professora diz que não acha legal, não consegue, porque ele atrapalha a escola. Atrapalha. Mas aí o problema é o meu filho ou o problema é a escola que não se adaptou para receber meu filho? Entendeu? Não tem uma sala E social. contrapartida, Lu, a gente escuta dos professores, mas eu não tenho apoio. Exatamente, como se fosse culpa da Como é família. que eu vou fazer? Como né? se fosse a culpa da família, né? Como é E que a gente traz? sabe da onde que não vem o apoio, né? Então, a gente como pai e mãe, a gente fica, tá, mas e eu? O que eu preciso fazer? Acontece das mães começarem a ficar, a gente está com um número bem expressivo de mães ficando com as crianças em casa, Sim. Com atividades remotas,
né? Vai na escola e pega com a professora da sala do AE. Eu já vi E bastante. fica, então a gente tá com números, só que o que acontece? Que eu digo pras gurias, gente, cada um sabe das suas dores. Eu não posso te dizer o que tu tem que fazer. Mas aí a gente tá dando, a gente tá retrocedendo. Mas a política Porque daqui a pública não pouco... prepara os professores. Exatamente. Exatamente. Mas aí, pensando... Não prepara os professores. Nós estamos judiando dos nossos filhos, sim. Mas a gente não pode pensar em retroceder. Porque daí a gente tá voltando... É porque é cômodo lá. também, né? Se Exato. a gente pegar a atividade e levar para casa, também se torna cômodo, Sim. né? Então, a gente não atrapalha nenhum lado nem o outro. E cadê a E fica assim, socialização? né? No meu caso, quanto profissional, eu tenho vários pedidos e comprovações dos pais, tá? Da necessidade desse ensino remoto versus a desregulação emocional que o ser humano sofre. Então, para isso eu me pauto, sim. É importante que ele se afaste, mas é importante que ele se afaste, a gente discuta essa política para que ele volte e seja inserido e incluído, não apenas inserido. Meninas, essa pauta é muito grande, é muito linda. Hoje é o nosso primeiro capítulo dessa nossa caminhada. Estamos indo para a reta final e com o coração cheio de gratidão, agradeço a presença de todos vocês aqui. E antes de ter as considerações realmente finais, eu preciso fazer apenas uma pergunta para vocês. Qual é a maior conquista do filho ou dos filhos que mais te emocionou? Assim, mas num minuto de resposta, muito sucinto. A primeira conquista do meu filho mais velho foi quando ele ganhou que me emocionou muito. Foi quando ele estava fazendo taekwondo. E o espaço onde ele fazia, né, convidou ele para fazer um campeonato em Santa Cruz. E eu disse, não, ele não vai competir. E aí o professor me perguntou por quê. Eu disse, eu tenho medo, ele não vai conseguir e eu vou frustrar ele. E aí o meu filho me olhou e disse assim, mas tu já me perguntou se eu quero ir ou não? E aí eu disse, mas tu quer ir? Sim, eu vou, eu quero ir e eu vou. E de lá ele me trouxe o troféu de primeiro lugar. E aquilo ali pra mim foi um tapa de tipo assim, o teu espaço como mãe vai até ali, que é que nem a gente diz, né? O teu limite, né? É onde começa o limite do outro. E o meu espaço como mãe, eu tentei ultrapassar numa questão de proteção. E eu acabei, né, desvalidando o potencial do meu filho. E então... E o meu filho mais novo, o Rafael, fora todas as alegrias que ele já me deu, desde o seu primeiro andar, desde a sua primeira palavra, foi aos 7 anos ele querer desfilar numa escola de samba, sendo que ele não suportava a questão do barulho, do sensorial, mas ele foi para a avenida porque ele queria muito sambar, que ele queria ser o passista e o mestre-sala da escola, e ele foi sim, ele conheceu todo o espaço. E aos 10 anos, quando ele se limpou sozinho, que para muitos pode ser uma besteira, mas para mim foi imenso. Então é isso. E para ti, Isabel? Tem algumas, né? Ele faz karatê, ele já é faixa marrom, mas foi uma luta muito grande porque ele tinha necessidade de fazer uma atividade física, eu acho que todas as crianças. E aonde ele faz, ele é muito bem acolhido e eles acolhem outras crianças também. Mas ele tem uma dificuldade motora aí, né? E aí ele foi. Então, a cada troca de faixa, um chororô. Entendeu? Porque ele consegue trocar. E amarrar os tênis. Meu filho ter falado, né? E as primeiras palavras dele, ele tentava falar mamãe. Lindo. E chega a engasgar, porque É o momento. É aquela coisa assim, a gente vê e diz assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? E fora isso, depois disso, todo o caminhar dele, né? Ele ser desfraudado, que é a questão do teu filho também. Eu sei exatamente o que tu tá me dizendo. Ele ir no banheiro, ele conseguir se limpar, ele conseguir dizer que tá com sede, que tá com fome, coisas assim. Então, às vezes eu vejo algum vídeo, alguma mãe chorando e eu começo a chorar junto. Porque a gente sente exatamente o que aquela mãe passou até chegar ali.
que não é fácil. Então é isso, gente. Bom, e o meu, que eu também me permito dizer hoje, que vocês estão visitando o meu filho, meu sonho. O Neurocast, ele foi pensado justamente para darmos voz a pessoas, a vivências, a experiências e para ser um canal de condução de informação para essas famílias sobre direito, saúde, educação e uma linha de diálogo, de pensarmos políticas públicas. Então, hoje vocês também estão participando desse filho que está dando o primeiro passo e que vamos longe com eles. Eu tenho muita gratidão por vocês participar. Através de vocês aqui, eu saúdo todos os pais que estão dentro do consultório comigo. Cada criança que me abraça, é muito emocionante receber esse carinho e dizer que me somo a todos dentro dessa luta, dentro desse amor que a gente tem que ter, sim. Todos somos diferentes, portanto, todos somos iguais. Sim. E a gente precisa lutar pela uma sociedade inclusiva e não inserida, né? Então, através disso, com meu carinho, a gente providenciou um presentinho de coração para cada uma de vocês. Ai, vou ficar com a branquinha. Ai, que linda. Obrigada, Ana. Obrigado por esse momento também de aprendizado. Que todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Sintam-se acolhidas. Obrigado. Muito obrigado para vocês que acompanharam até agora o Neurocast. Um pod de Thea, Todd e todos. Foi uma noite emocionante, com toda certeza. Meu nome é Ana Esperante, apaixonada pela mente humana, né? E dizermos que aqui que a gente não está dando voz às neurodivergências. Elas sempre tiveram voz. A gente quer ser um canal para que elas consigam ser ouvidas. Uma boa noite e até o próximo episódio. Toda história merece ser ouvida, toda diferença merece ser respeitada. Nasceu um espaço criado para informar, acolher e conectar pessoas. Especialistas compartilham conhecimento para transformar vidas. Neuropsicopedagogia, psicologia e muito conteúdo de qualidade. Um ambiente onde o acolhimento vem sempre em primeiro lugar. Conheça histórias inspiradoras de empreendedores. Projetos que transformam carinho em propósito. Criatividade, dedicação e inclusão caminhando juntas. Parceiros que acreditam na força da informação. Porque incluir é responsabilidade de todos. Neurocast, um podcast sobre TEA, TDAH, TOD e neurodivergências. Informação, conexão, empatia, inclusão, porque compreender transforma o mundo. Educação e inclusão caminhando juntas. Parceiros que acreditam na força da informação. Porque incluir é responsabilidade de todos. Neurocast, um podcast sobre TEA, TDAH, TOD e neurodivergências. Informação, conexão, empatia, inclusão, porque compreender transforma o mundo.